E aí, terceiro ano, a gente vai para mais uma aula hoje. A aula hoje a gente vai falar um pouquinho de genética, mas de uma forma que não é dos azão azinho que vocês gostam ou não gostam alguns, né? A gente vai tentar relacionar a genética com o Zika vírus, tá? A aula passada eu não estava com vocês, né? Agradeço ao Jefferson por ter ajudado, ele veio gravar no meu lugar, como alguns de vocês, né, devem ter visto em rede social. Meu avô faleceu e eu não consegui vir gravar a tempo com vocês, né? Então, obrigada, Jefferson. Obrigada aos alunos que mandaram mensagem também. Fico bem feliz pelo carinho e pela preocupação, tá? Mas hoje a gente voltou, já estou melhor. Então, a gente vai ter uma aula bem bacana hoje, falando de um assunto bem interessante. Mas antes, gente, uma coisa bem importante. Vocês já fizeram a inscrição do Enem? A inscrição vai só até o dia 22 agora. Então, vocês façam, né? Tirem um tempinho, parem a aula ou na hora do intervalo, vão lá e façam a inscrição de vocês. O Enem é muito importante, porque é a porta de entrada para as universidades, né? Através dele vocês podem tentar o SISU, tem algumas faculdades que usam parte da nota do Enem para poder entrar, né? Então façam, ProUni tem também. Então façam. Ah, professora, eu não sei o que eu quero fazer da vida ainda, não vou fazer o Enem. Faça o Enem e garanta nessa parte, depois você decide, tá? Então, melhor já se precaver e depois já ter, né, a nota do Enem para você tentar o curso que você decidir, do que ficar enrolando agora e depois se arrepender. Então, façam, gente. Enem é muito importante, tá? Então, aqui está o link, inclusive, para quem não sabe ainda, coloca lá Enem, INEP, lá no Google já vai aparecer para vocês. A inscrição só até dia 22, então não enrolem, façam bonitinho lá. E depois vocês me contam os cursos que vocês vão tentar, porque eu fico bem feliz em saber. Depois, lógico, vocês voltam a contar que conseguiram, né? Os objetivos da aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar do Zika, né? Zika vírus, vai falar um pouco do histórico dele, do vetor dele, né? Quem transmite a doença, e vai dar uma focada nessa síndrome crônica do vírus Zika, tá? Que a gente vai relacionar ela com a parte genética também. Primeiro, então, nossa notícia do dia aí. Mesmo quando não causa microcefalia, Zika atrasa cérebro de crianças. Bebês cujas mães tiveram a doença na gestação apresentam déficit de formação cognitiva, mesmo sem problemas neurológicos visíveis. Então, estudos, né, novos aí estão apontando que mesmo que a criança não apresente microcefalia, ela pode, então, ter sim um déficit na formação ali, né, da parte cognitiva. Então, várias crianças tiveram, né, contato com o vírus Zika enquanto a mãe estava em gestação e estão aí chegando nas escolas, inclusive, com esse déficit. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que a gente tem que, né, ter um cuidado especial. Então, a aula de hoje a gente vai relacionar o Zika com problemas congênitos. Mas antes de relacionar, a gente tem que entender o que acontece, né? Vou começar de cara com um quiz aqui para vocês. A música Odioso do Egito, gravada por Zé Cabaleiro, foi feita em parceria com o Ministério da Saúde em 2016 para uma campanha de esclarecimento e prevenção das doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes, a dengue, zika e o chikungunya. Qual doença não citada na música também tem o mosquito como vetor?
Gente, então para começar, vou só citar um pouco da campanha. Foi uma campanha bem bacana em 2016, né? Não só de combate ao Zika, que é o foco da aula de hoje, mas principalmente a dengue e as outras doenças transmitidas pelo mosquito. Essa música, O Odioso do Egito, o clipe dela é muito bonito, pena que não deu para passar para vocês hoje, mas procurem no YouTube Odioso do Egito, vocês vão ver um clipe baseado em cordel, muito bacana a ideia. Então, para conscientizar, o nome da campanha era Crianças contra a Zika, né? Alguma coisa assim, Criança contra a AIDS. Essa campanha teve vários vídeos, né? Alceu Valença participou também, para dar consciência, né? Aumentar a conscientização das crianças a respeito do Aedes aegypti, tá? Aqui então na música do Zé Cabaleiro, o refrão é bem bonitinho, né? Fala lá que ele causa dengue, zika e chikungunya. Só que na época dessa campanha foi deixada uma doença de fora, porque ela não causava grandes preocupações para a gente. Então, qual que é a outra doença que também pode ser transmitida pela AIDS? Malária. Não é, gente, tá? Doença de Chagas. Tudo isso vocês lembram do ano passado, era matéria de segundo ano. Também não era. Febre amarela, né, gente? A febre amarela, assim como a dengue, zika e chikungunya, também é uma doença cujo vetor pode ser o Aedes aegypti. Tá? Então, por que foi deixada de fora da música? Porque a gente tem vacina contra ela e a gente não tinha surtos no Brasil nessa época. Só que as pessoas estão deixando de se vacinar e febre amarela voltou a ser um problema aqui no Brasil, tá? De 2016 para cá. Então, se vacinem, gente. Vacina é muito importante. Vocês estudaram bastante isso ano passado, então é importante, inclusive está tendo campanha de vacinação contra a febre amarela. Mas o foco da nossa aula hoje é o Zika. Mas vamos falar primeiro do Aedes, porque o Aedes, quando a gente fala dele, a gente já está explicando tanto para dengue, quanto para zika, quanto chikungunya e febre amarela, porque é o mesmo vetor. Então, Aedes, o nome dele é Aedes aegypti, por isso que o nome da música é Odioso do Egito, porque é isso que significa o nome, Odioso do Egito, porque ele surgiu naquela região, tá? É considerado uma zoonose essas doenças. Por que são consideradas, né? Porque são transmitidos por um animal. Então, zoonose transmitido por um animal. Essa doença ela é de origem africana, o mosquito também é de origem africana, gente. Como é que ele chegou no Brasil? Ele já chegou no Brasil na época do descobrimento, ele veio junto com os navios negreiros, provavelmente, tá? Chegou aqui no Brasil naquela época já. Se adaptou muito bem ao ambiente urbano, por quê? O que tem no ambiente urbano? Bastante água parada, né? Que é um local ideal para a reprodução desse animal. São diurnos, silenciosos, holometábolos. O que significa isso? Vamos lembrar, ó, o ciclo de vida dele sofre uma metamorfose completa. Então, do ovo vai sair uma larva que vai evoluir para uma pupa e vai sofrer uma metamorfose se transformando no mosquito. Parecido com o que ocorre lá na borboleta, né? Então, uma metamorfose completa. O que mais? Só a fêmea é hematófaga, ou seja, gente, só a fêmea se alimenta de sangue. Só a fêmea é capaz de transmitir essas doenças para a gente. E o macho? O macho se alimenta de seiva de planta. Na verdade, a fêmea também. Só que durante a época de reprodução, ela precisa de sangue para maturar os ovos, tá? Então, quando a gente está sendo picado por um mosquito, por um pernilongo, é uma fêmea, porque só as fêmeas se alimentam de sangue, tá? Então, lembrando, as 4 doenças transmitidas pelo Aedes: dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Isso é bem importante também, tá, gente? Vamos para um quiz, então, segundo quiz de hoje. Como podemos prevenir o Zika vírus? Letra A, tomando vacina. B, lavando bem as verduras e legumes. C, usando máscaras quando precisar sair de casa. Ou letra D, eliminando possíveis focos de água parada. Nem vou dar tempo para vocês nesse aqui, gente, né? Porque eu tenho certeza que vocês sabem. Toda vez que lembrar do mosquito Aedes aegypti, principal forma de evitar as doenças é evitar que o mosquito se reproduza. Onde que o mosquito gosta de se reproduzir? Água parada, né? Então, a gente tem que eliminar possíveis focos de água parada. Nas minhas aulas lá, de 2014, mais ou menos 2015, falava assim, água limpa e parada, porque o mosquito preferia, ele não gostava de água suja. Mas agora já sofreram mutações e até a água suja e parada está servindo para a reprodução. Tá? Então, água parada é o foco, a gente tem que eliminar esses focos. Então, isso é importante, a gente ainda não tem vacina para ele, né? Para essa doença. A gente tem, no caso, para dengue e para febre amarela, mas para o Zika a gente não tem, tá? Então, se a gente não tem vacina, como é que a gente faz? Combatendo o vetor. Quem é o vetor? O mosquito.
tá? Vetor significa que é ele que transmite a doença para a gente. O agente etiológico, que é quem causa a doença, é o vírus, tá? Mas o vetor, que é quem transmite, é o mosquito. Então, essa campanha aqui, Zika 0, né? Origem do vírus. Como eu já falei, também na África. Ele foi descoberto lá em 1947 no macaco Rhesus, que é o mesmo macaco do fator RH, tá? Que a gente já estudou. Então, descobriram lá no macaco. 1954, primeiro caso registrado em humanos, tá? Não quer dizer que não tinha antes, quer dizer que não tinha registro. Olha o salto que a gente está dando, de 1954 para 2007. 2007, começou a ter um surto no Gabão. Uma pessoa saiu de lá e viajou para a Ásia. Na Ásia também temos o Aedes aegypti. Tivemos mutação, o vírus começou a preferir humanos que macacos. E a partir daí, então, foi sendo transmitido aos poucos para o mundo, tá? Olhem só esse mapa, gente. Esse mapa está dizendo que o vírus foi detectado pela primeira vez lá no macaco Rhesus, lá em Uganda, tá? De Uganda, depois, então, foi se espalhando para o mundo. Vejam só, olhando no mapa, a região onde se encontram os casos registrados do Zika vírus. Se eu colocasse dengue, ia ser parecido. Se eu colocasse chikungunya, ia ser parecido. Febre amarela também. O que essas regiões têm em comum? Vocês estão vendo que elas ficam em regiões equatoriais? Regiões quentes e úmidas? Que é o local onde o mosquito gosta, onde sobrevive, onde ele sobrevive, né? Então, todas essas regiões têm isso em comum. Regiões equatoriais, clima quente e úmido, que é o que o mosquito gosta, tá? Falando especificamente do Zika agora. O vírus da Zika, ele tem preferências por células do sistema nervoso e células do sistema imunológico. Então, ele ataca essas células. Na maioria das vezes, está dizendo aqui, ó, que é assintomático. A pessoa pega a doença e nem sabe que pegou. Quando tem sintoma, quais podem ser? A pessoa pode apresentar olhos vermelhos, a pessoa pode ter diarreia, pode ter dor de cabeça, dor nas articulações, mancha pelo corpo, uma febre baixa. Mas todas essas, se você for ver, são sintomas muito parecidos com outras doenças, inclusive com dengue, com chikungunya, se a gente for comparar, tem sintomas parecidos. E como na maioria das vezes nem tem sintomas, as pessoas podem ter pego e nem sabem que pegaram, né? A gente vai falar agora, gente, da síndrome congênita do vírus Zika. A gente ouviu falar bastante relacionando o Zika à microcefalia, que é um dos sintomas dessa síndrome congênita, tá? Mas não quer dizer que tem outros sintomas também. Quando o Zika chegou no Brasil em 2015, quando eu estava dando aula, dava aula em cursinho, inclusive, minha aula sobre o Zika era assim, parece uma gripe. Só isso. A gente não tinha informação sobre o vírus ainda. A gente não sabia das complicações dele. Então, a aula era bem simples, não tinha muito o que falar. Estava tendo surto aqui no Brasil, mas era muito parecido com uma gripe. Só. Até que começaram a surgir na região do Nordeste, em Pernambuco ali, casos de microcefalia. Muitos casos numa mesma região. Microcefalia, gente, quer dizer que a criança ali no caso tem o cérebro menor do que deveria ter. E pode ser causado por uma infinidade de causas, né? Pode ter uma infinidade de causas. Mas foi muito estranho, numa mesma região, várias mulheres, né, na gestação apresentando ali a criança com microcefalia. Aí eles foram tentar entender o que estava acontecendo naquela região. E eles associaram ao surto de Zika que tinha tido. E foram ver realmente, uma das crianças que acabou falecendo, eles pegaram lá e acharam resquícios do vírus Zika no cérebro da criança. Então eles conseguiram, depois de vários estudos, confirmar que o Zika vírus acabou, né, desencadeando essas várias crianças aí com microcefalia da região. Tá, vamos lá falar então da síndrome congênita. O que é uma síndrome para começar? Síndrome é um conjunto de sintomas que definem determinada patologia. Tá? Então, sintomas que definem uma doença. Congênito, o que significa? É uma condição que, independente da sua causa, já nasce com o indivíduo. Ou está presente nele antes mesmo do nascimento. Tá? Então, congênito é isso, já nasceu com o bebê ali. E síndrome, conjunto de patologias. Tá? Quais são os sintomas dessa síndrome congênita do Zika vírus, ou do vírus Zika? Microcefalia, que é a principal, inclusive é a que a gente vai falar mais hoje.
Mas pode ter também calcificações intracranianas, então o cérebro do bebê, da pessoa que tem a microcefalia, ele aparenta várias regiões com pequenas calcificações, que é prejudicial também. Problemas esqueléticos, então às vezes pode ficar, por exemplo, com o pezinho meio torto, né? Alguma deficiência nas articulações. Anomalias oculares graves e problemas auditivos. Tá? Então, esses são os principais sintomas da síndrome. Pode ter outros? Podem, mas esses são os principais. A criança vai apresentar todos? Não necessariamente, tá? Mas pode apresentar todos? Pode. Vamos para um quiz, então. A dengue e a febre amarela são doenças que, assim como a zika, são transmitidas pelo Aedes aegypti. Sobre essas doenças, é correto afirmar: são congênitas, pois possuem mesma forma de transmissão que o Zika vírus. B. Diferentemente do Zika vírus, febre amarela e dengue possuem vacina. C. Possuem medidas profiláticas completamente diferentes que as do Zika. E letra D. Ao pegar uma das doenças, ficamos imunes quanto às outras. Qual que é a verdadeira? E aí, gente? Vamos responder junto aqui, então? Então, aqui, ó, a gente está falando da febre amarela, da dengue e do Zika. A gente está comparando essas três doenças. Apesar de ser uma questão fácil, tem várias coisas que eu quero relembrar com vocês do que vocês estudaram ano passado nessa disciplina aqui, né? Então, ó, as três são congênitas, nem vou terminar de ler. O que significa ser congênita? A gente acabou de falar. Congênita nasce com o indivíduo. Nem Zika, nem febre amarela, nem dengue são congênita. O que é congênito é síndrome congênita do Zika. Não é a doença Zika, tá? Então, são os filhos das mães que foram infectadas com Zika que podem desenvolver a síndrome. Então, tá errado. B. Diferentemente do Zika vírus, febre amarela e dengue possuem vacina. Essa é a correta. Mas eu quero relembrar uma coisa aqui com vocês, gente. A vacina da febre amarela já existe há um certo tempo, é bem eficaz e todo mundo deveria tomar. Então, se você não tomou ou não lembra de ter tomado nos últimos 10 anos, é importante, assim que as coisas voltarem ao normal, você ir até o posto de saúde e tomar sua vacina, tá? Já a vacina da dengue, ela não é indicada para todo mundo. Ela só é indicada para quem já pegou dengue uma vez na vida. Então, vamos relembrar. A dengue tem 5 sorotipos diferentes. Então, teoricamente, eu posso pegar dengue 5 vezes. Não sei se eu sobrevivo a tanto, né? Mas teoricamente eu posso. Quando a pessoa pega a dengue pela primeira vez, ela desenvolve um tipo mais leve da doença, que é a dengue clássica. Que muitos sintomas ali parecem com uma gripe um pouco mais forte, a pessoa sofre um pouco ali, mas dificilmente vai morrer por causa disso. O problema é quando ela pega a dengue pela segunda vez. Quando ela pega a dengue pela segunda vez, um sorotipo diferente, ela desenvolve a forma mais grave da doença, que é a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, como o nome já está dizendo, a pessoa tem hemorragias internas e é muito mais letal, tá? Quando a pessoa nunca pegou dengue, se ela toma a vacina, quando ela pegar dengue, se um dia ela pegar, ela vai desenvolver o segundo tipo, que é a dengue hemorrágica. Por quê? Porque a vacina da dengue ela não é eficaz contra os 5 sorotipos. Então, a pessoa toma a vacina e mesmo assim ela ainda pode pegar a dengue. Então, não compensa para ela.
Essa vacina só é indicada para quem já pegou dengue uma vez. Porque quem já pegou uma vez, se pegar a segunda, já vai pegar dengue hemorrágica mesmo. Então, você pegou uma vez, você se protege de alguns outros sorotipos, para tentar evitar, tá? Então, vacina da dengue, não tomem se você nunca teve dengue. C. Possuem medidas profiláticas completamente diferentes? Não, gente, todas elas, tanto Zika, febre amarela e dengue, são transmitidas pelo mesmo mosquito. Se são transmitidos pelo mesmo mosquito, a forma de evitar, a principal delas é a mesma, evitar a reprodução do mosquito, evitar água parada, tá? E a última aqui, ao pegar uma das doenças, a gente fica imune às outras? Não, porque se tratam de vírus completamente diferentes. Então, eu posso pegar todas elas aqui, inclusive a chikungunya, se eu jogar aqui no meio também, tá? Então, são vírus diferentes. Falando um pouco mais da síndrome aqui, gente. A síndrome congênita do vírus Zika, tá? Ali está a sigla dela. O que acontece? O vírus da Zika, ele tem uma afinidade por tecidos do sistema nervoso. Então, ele gosta de se replicar, de se multiplicar ali em tecidos nervosos, tá? Então, o que acontece? A grávida foi infectada pelo vírus. Às vezes, ela nem desenvolve sintomas, tá? Mas o vírus, ele vai atacar as células nervosas ali do embrião que está se desenvolvendo. Quando ele faz isso, a hora que o cérebro está começando a se desenvolver, muitas células nem migram para formar o cérebro. As que migram ali, que conseguem, elas são prejudicadas, tem uma inflamação nelas. Então, isso vai diminuindo o volume do cérebro. Se você diminui o volume do cérebro, você também diminui o volume do crânio, porque em crianças o volume do crânio vai crescendo conforme o tamanho do cérebro. Se o cérebro está pequeno, o volume do crânio fica menor também, tá? Então, é isso que acontece. Não é toda grávida que tem Zika que a criança, né, que o bebê vai desenvolver a síndrome, mas quando desenvolve é por isso. Aqui está comparando, gente, tá? Duas crianças, uma com tamanho de cérebro normal e outra com microcefalia. Então, vejam, isso aqui em azul é o tamanho que deveria ser e aqui está o tamanho que é, então é bem menor. Mas isso varia de indivíduo para indivíduo, gente. Depende do tamanho da região que foi afetada. Então, tem algumas crianças com microcefalias que são relativamente independentes, né? Que conseguem fazer coisas sozinhos. Outras são totalmente dependentes dos pais, porque foi uma região muito grande afetada. Então, isso varia, nunca vai ser igual, exatamente igual entre dois indivíduos. Aqui ainda está falando dos casos no Brasil. De 2015, que é quando começaram as doenças aqui por causa do Zika, até 2019, ano passado, foram confirmados 3.474 casos confirmados de microcefalia por conta do Zika. Não quer dizer que não teve mais casos, mas que os outros não foram relacionados ao vírus, tá? Ó, 27% em 2015. No ano seguinte, 56%. Então, mais da metade das crianças com microcefalia nasceram aqui em 2016, um ano depois do vírus chegar no Brasil. Nos anos seguintes foi diminuindo, ainda bem, né? Por conta do quê? Um dos motivos foram feitas campanhas, né, de conscientização, de eliminação de focos do mosquito, na região Nordeste principalmente, porque aqui no Sul a gente quase não sofreu efeitos, né? Mas o Nordeste sofreu muito. Olha uma notícia. Supremo Tribunal Federal rejeita a ação que pedia liberação de aborto em caso de infecção pelo vírus da Zika. Então, aqui uma notícia fresquinha, ó, do dia 1º de maio, está dizendo que o Supremo, então, ele negou, né, não permitiu, então, uma lei que permitisse o aborto dessas mães que foram infectadas pelo Zika. Essa ação foi lá para o Supremo em 2016, quando estava no auge do Zika aqui no Brasil, tá? E, né, as mães, então, estavam lá, algumas pedindo o direito de abortar. Foi negado, então não foi concedido esse direito, né? Só trouxe para vocês uma notícia fresquinha para vocês verem que o assunto Zika ainda é importante, ainda é abordado bastante, apesar de parecer que ficou esquecido. Outra notícia, essa bem importante, gente. Identificados fatores genéticos que tornam bebês suscetíveis a complicações pelo Zika. Tais defeitos são observados em apenas 6 a 12% dos casos, o que levou cientistas a desconfiar de que outros fatores, além da infecção viral, estariam associados ao desenvolvimento da síndrome congênita. Então, esse artigo, tá, eu fiz um resuminho deles aqui em forma de infográfico para vocês, ele começou a estudar gêmeos, tá? Ele queria entender por que alguns gêmeos, um irmão desenvolvia a doença e o outro não desenvolvia a doença. Então, eles queriam entender o que estava acontecendo. Então, eles pegaram lá gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Qual que é a diferença? Monozigótico, eles vieram do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo, então eles são clones. Dizigóticos, são irmãos normais que nasceram no mesmo dia,
tá? São chamados de gêmeos por causa disso. Mas vieram de 2 espermatozoides e 2 óvulos diferentes, tá? Então aqui primeiro eles pegaram os gêmeos monozigóticos e viram que eles eram todos concordantes. O que é isso, professora? Tá aqui, ó, concordantes. As duas crianças apresentavam a doença ou podiam não apresentar a doença, né? Eles pegaram as mães que foram infectadas e foram ver os filhos dela, como é que estavam. Então, se um dos gêmeos tinha, o outro também tinha. Se um dos gêmeos não tinha, o outro também não tinha. Então, eles concordavam entre si. Quando eles foram fazer o mesmo estudo com os gêmeos dizigóticos, foi diferente. Um dos irmãos tinha, o outro não tinha. Então, dos 7 pares de gêmeos que eles analisaram, 6 eram discordantes, ou seja, um tinha e o outro não tinha. Tá? E daí eles queriam entender, por que isso? Se esses gêmeos foram expostos à mesma carga viral, eles estavam se desenvolvendo ao mesmo tempo na barriga da mãe, por que um foi afetado pela síndrome e o outro não foi afetado pela síndrome? Aí eles chegaram à conclusão ali, ó, que quando eles foram analisar os genes desses gêmeos, o que apresentava a doença tinha cerca de 60 genes com expressão genética diferenciada. E eles começaram a ver, então, que tem relação com a genética. Então, eles querem agora entender quais são esses genes, né? Quais os efeitos dele. Então, o estudo ainda está no início, mas foi muito importante. Por quê? Porque eles começaram a ver, então, que tem relação genética. Alguns indivíduos são mais propensos geneticamente que outros a desenvolverem a síndrome, tá? E aqui ainda está dizendo ó, que eles conseguiram pegar células desses gêmeos, transformar em células pluripotentes, né? Essas células foram cultivadas em laboratório e eles viram que as células do gêmeo que tinha o vírus da Zika, a síndrome, né? Ele acabou desenvolvendo mais rápido o vírus do que aquele que não tinha síndrome. Né? Que também já é um indício que as células têm alguma marcação que aceitam o vírus mais rapidamente. Tá? Então, bem interessante esse estudo aqui do Brasil. Zika vírus, outras zicas. Então, a gente falou aí da síndrome, né? Síndrome congênita, focou na microcefalia. Mas existem outras coisas que o vírus pode afetar no ser humano. Vamos aqui para a primeira. Síndrome de Guillain-Barré. Então, até agora, a gente estava falando do vírus atacando o tecido nervoso do embrião, que resultava, então, na síndrome congênita lá, tá? Agora, foi visto, pesquisas também, que o vírus também ataca os neurônios de pessoas adultas, de pessoas que já nasceram, vamos dizer assim, né? Que não são mais embriões. E essas pessoas acabam desenvolvendo essa síndrome de Guillain-Barré. Então, vocês estão vendo aqui, né, a representação de 2 neurônios, um pedacinho deles, um normal e o outro cabainha de mielina afetada, porque o vírus ele acaba ali afetando essa estrutura do neurônio, tá? Então, vejam, o que acontece com a pessoa que tem a síndrome? Os anticorpos começam a atacar o sistema nervoso periférico. As pessoas desenvolvem essa síndrome e começam ali os anticorpos a atacar as próprias células. E pode resultar em perda de movimento e fraqueza muscular, tá? Tem até um ator da Globo, que estava numa das últimas novelas aí, que foi diagnosticado. Ele começou a sentir fraqueza nas pernas e foi diagnosticado com a síndrome, provavelmente porque ele foi infectado com Zika. Então, olha só. Uma notícia aqui, ó, gente. Zika reduz fertilidade e testosterona em camundongos machos, diz estudo. Médicos infectaram roedores e viram a redução após 3 semanas. Pesquisa foi publicada na revista científica Nature. A outra aqui, ó. Zika vírus pode se esconder em órgãos protegidos do sistema imunológico. Então, os testículos são órgãos protegidos do sistema imunológico, né? É como se eles estivessem para fora do corpo, vamos dizer assim. O sistema imunológico tem mais dificuldade de chegar nele. Foram infectados, então, os ratinhos e olha só a diferença do tamanho do testículo. Esse rato sem o Zika, o rato que tinha o Zika. Então, o testículo atrofiou, ficou menor. Camundongo é mamífero. Nós somos mamíferos também. Então, provavelmente, o vírus da Zika também tem efeito no testículo humano e pode causar, então, redução de fertilidade e redução de testosterona. Tá? Então, problema para os meninos aí. Teve um aluno meu, em sala de aula, que disse que ia passar a usar 2 calças para evitar. Gente, não adianta. Não é lá no testículo que o mosquito vai te picar. Ele pode picar em qualquer região do corpo. O vírus vai pelo sangue, ok? Então, não adianta se proteger dessa forma. Tem que matar o mosquito. Mas uma notícia boa no meio disso tudo. Em camundongos, vírus Zika elimina tumor cerebral comum em crianças. Então, já que o vírus tem afinidade com células do sistema nervoso, eles pensaram, vamos utilizar isso a nosso favor. E estão desenvolvendo pesquisas
provavelmente a gente consiga usar esse efeito do vírus para tratar tumores cerebrais, tá? Então, se começou no camundongo, provavelmente, né, daqui a alguns anos, vai começar a fazer pesquisa e tratar. Então, um tratamento a mais para o câncer, uma notícia boa. Vamos usar o Zika de alguma forma, né? E olha só essa notícia, também fresquinha, tá? Do dia 28 de abril aqui agora. Paraná tem mais de 13 mil casos de dengue e 3 casos de Zika vírus confirmados em uma semana. Não quer dizer que no Paraná só tenha 13 mil casos de dengue, nem quer dizer que ele só tenha 3 casos de Zika. Quer dizer que isso foi confirmado em uma semana, tá? Então, a gente tem casos no Paraná, tem que tomar cuidado. Apesar do nosso foco, né, na atualidade é cuidar do coronavírus, a gente tem que continuar cuidando das outras coisas também. Porque elas estão aí, esses vírus também estão aí e também nos afetam, tá? O exercício, gente. Sabemos que dengue, chikungunya e zika são doenças que apresentam algumas similaridades. Entre as principais semelhanças entre elas, destaca-se o fato de: letra A, as 3 doenças apresentarem o mesmo agente etiológico. B, as 3 doenças apresentarem o mesmo vetor. C, as 3 doenças apresentarem sempre os mesmos sintomas. D, as 3 doenças serem transmitidas de uma pessoa para outra. Ou letra E, as 3 doenças não causarem febre. E aí, gente? Questão tranquila, mas que também te faz pensar em conceitos que você deve ter aprendido ano passado e que às vezes a gente vai deixando e esquece, tá? Então, ó, as 3 doenças apresentam o mesmo agente etiológico? Mesmo vetor? Qual que é a diferença entre agente etiológico e vetor? Agente etiológico é o vírus, gente, tá? Então, eles não apresentam o mesmo agente etiológico, porque um é o vírus da dengue, outro é o vírus do Zika,
outra é o vírus do chikungunya, tá? Então são vírus diferentes, agente etiológico não é o mesmo, mas o vetor é o mesmo. Quem é o vetor? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, tá? Então eles apresentam o mesmo vetor. Apresentam sempre os mesmos sintomas? Até apresentam sintomas parecidos, mas não são todos os mesmos, tá? São transmitidos de uma pessoa para outra? Não, gente. Se eu tiver com uma das doenças, eu não passo para você se você estiver perto de mim. Eu posso passar o coronavírus, que eu não quero que isso aconteça, né? Mas no caso aqui, a gente tem que ter um mosquito picando uma pessoa contaminada, se contaminando e indo picar outra pessoa. Então não é diretamente de uma pessoa para outra, tá? E último, as 3 não causam febre. Causam, né? Podem causar, pelo menos. Mais um exercício. Chikungunya apresentam o mesmo... Dengue, chikungunya e zika apresentam praticamente o mesmo tratamento. Analise as alternativas e marque a que melhor explica o procedimento no caso dessas doenças. Letra A. Melhor tratamento é o uso de antibiótico? B. Uso de anti-inflamatório? C. Repouso e bastante ingestão de água? D. Uso de analgésico? Ou letra E. Uso de anticoagulantes? aí, gente? Ai, professora, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sei, né? Gente, vamos pensar. Tudo isso vocês dão conta. Então, primeiro, dengue, chikungunya e zika. Os três são causados por vírus. Adianta eu usar o antibiótico contra vírus? Não adianta, gente. Porque antibiótico, ele funciona, por exemplo, contra bactérias. Porque ele atua no metabolismo celular. Vírus não tem célula. Não tem metabolismo próprio. Então, não adianta eu usar antibiótico. Uso de anti-inflamatório. Talvez ele até funcione para aliviar sintomas, mas ele não mata o vírus.
Repouso, bastante ingestão de água. Vamos ver os próximos. Uso de analgésico, tira a dor, a febre ali, não sei o quê. Talvez seja usado para tratar sintomas, mas não para combater o vírus, não para combater a doença propriamente dita, tá? E o último, uso de anticoagulantes. Anticoagulante, se você tiver, por exemplo, com dengue hemorrágica, vai te prejudicar bastante, inclusive, né? Então aqui, gente, repouso, bastante ingestão de água. Não tem remédio específico para vírus, não existe. Então a gente toma remédio para aliviar sintomas, mas o tratamento é repouso e ingestão de água, tá? Próximo aqui. Ao ser picado por um mosquito, Aedes aegypti, podemos afirmar que contraímos dengue ou zika, pois todos os mosquitos são contaminados com pelo menos um dos vírus. B. Estamos sujeitos à contaminação por diversos tipos de bactéria, como a causadora da dengue. C. Trata-se de uma fêmea, pois apenas fêmeas são capazes de picar o ser humano. E letra D. Trata-se de um macho, pois eles são únicos capazes de picar o ser humano. E aí, gente? Esse eu tenho certeza que você lembrou de cara, né? Que a gente comentou que só as fêmeas são capazes de picar, porque elas é que se alimentam de sangue, os machos se alimentam de planta, tá? Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Contraímos dengue ou zika, pois todos os mosquitos estão contaminados? Não são todos os mosquitos, gente, tá? Alguns mosquitos se contaminam quando eles picam pessoas que já estão contaminadas. Então, existem mosquitos que não estão contaminados, mas como a gente não sabe qual que está e qual que não está, a gente tem que eliminar todos. B. Estamos sujeitos à contaminação por diversos tipos de bactéria, como a causadora da dengue. Quem causa dengue é um vírus, não é bactéria, tá? E o último aqui não é o macho, né? A gente já falou que é a fêmea, que é a hematófaga. O macho a gente chama de fitófago. Na aula de hoje, o que a gente viu, gente? Falou de zika, né? Falou bastante coisa, falou um pouco da história da doença, como chegou no Brasil. Falou, então, do vetor, que é o Aedes aegypti. Comparou com outras doenças, relembrou algumas coisas também. Falou da síndrome crônica do vírus Zika, né, que é um problema sério no Brasil hoje, e de outras doenças relacionadas, tá? Então, a gente falou bastante, relembrou bastante coisas do Aedes aegypti, até deu uma pincelada ali em dengue, em febre amarela, relembrou algumas coisas também. Então, a aula de hoje é um pouquinho mais leve de conceito para vocês, porque vocês já sabem bastante disso aqui, né? Então, aproveitem para ir botando as coisas de vocês em dia, lá respondam as atividades que estão bem tranquilas, vocês já sabem, esse conteúdo vocês já sabiam, tenho certeza que vocês só relembraram muita coisa. Espero vocês na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar do coronavírus, tá? Então, assunto bem atual também. Então, voltem, gente. Não esqueçam de fazer a inscrição do Enem, que eu falei lá no início da aula. Façam a inscrição, porque está acabando o prazo, tá? E me contem.
o que vocês querem ser, né? O que vocês vão tentar no vestibular, o que vocês vão tentar no SISU mais tarde. Espero vocês na próxima aula.